Olá, meu nome é Leandro Franco e hoje vamos conversar sobre vícios. O cristão pode ser um viciado? Antes de conversarmos, eu pedi a você que deixe a sua Bíblia já aberta em Romanos capítulo 6 e uma pergunta que nós devemos fazer: o que é ser viciado? Muitos hoje usam a palavra ser viciado com o intuito de muitas vezes mascarar os pecados e uma desculpa para cometê-los, porque ser viciado tem uma conotação na nossa sociedade a qual a pessoa não tem culpa daquilo e ela estar sujeita àquele vício faz com que ela tenha que cometer delitos muitas vezes, a consumação de drogas, de pornografia, até mesmo de comida, e faz com que a pessoa, por assim dizer, seja inocente e o vício ali seja o culpado. Mas a palavra de Deus nos coloca um ensino bem claro sobre isso na vida do cristão, né? Então, o cristão pode ser um viciado. Um cristão pode ser viciado em pornografia, ele pode ser viciado no cafezinho. Tantas pessoas não vivem sem o seu cafezinho. Será que você é um viciado em café? Então, o que a Bíblia diz para nós, né? Antes de entrar na Bíblia, o que ser viciado é? Eu fazendo um aconselhamento, um discipulado ali com um irmão, a gente conversando o que é ser um viciado, você vai se perguntando, então a resposta que nós chegamos é: ser viciado é ser escravo daquilo. Ou seja, você não fica sem aquilo. Aquilo te coloca uma pressão tal que você não consegue viver sem praticar, sem usar tal coisa. Então, ser viciado nada mais é do que ser um escravo. E a Bíblia vai dizer para nós que o que a Bíblia vai dizer para nós? Vamos ler então o que a Bíblia diz para nós. Para você que é cristão, para você que tem Cristo no seu coração, certo? Romanos capítulo 6, versículo 6. Sabemos que a nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo para que o pecado não tivesse mais poder sobre a nossa vida e dele deixássemos de ser escravos. Então, no capítulo 5, Paulo vai dizer o seguinte, irmãos. Ele vai colocar dois representantes da raça humana. O primeiro é Adão, que nos trouxe por meio dele a toda a humanidade o pecado. E nós sabemos que todo ser humano é pecador pelo fato que todo ser humano morre. Então, o indício de pecado em todo ser humano é a morte. Então, Adão, por meio dele, veio a morte a este mundo, e nós temos um outro representante, que é Cristo Jesus, o qual, por meio dele, veio a vida. Então, diante desses dois representantes, desses dois cabeças federais nas nossas vidas, nós temos dois status, um de escravo do pecado e, e o outro de liberto da escravidão. Então, todo cristão, ele é liberto da escravidão. Nenhum crente pode dizer que é viciado. Opa, glória a Deus. Então, se você se considerava um escravo, um viciado, tem uma boa notícia a dizer: você não é um viciado. Para você, Cristo Jesus te deu liberdade. Então, glórias ao Senhor, você não está preso a esse pecado, a esse modo de vida. Então você deve viver de uma vida completamente diferente. Então você tem a possibilidade de dizer não à pornografia, dizer não ao cigarro, à bebida e a qualquer coisa que tenha te prendido. Então, ser escravo do pecado na vida do crente não é opção. Não é opção. Nós não temos mais esse modo de vida. Então, em Cristo você foi liberto do pecado. Ora, se eu sou liberto, isso não me traz uma vida na minha mente algo muito importante. Por quê? Se eu sou liberto e vivo uma vida como escravo, a coisa é mais embaixo. É mais triste ainda. Por quê? Uma coisa é ser escravo, outra coisa é viver uma vida em plena liberdade em busca do pecado. É uma coisa totalmente diferente.
Você é liberto. Mas se você vive uma vida assim, é porque você não tem considerado o grande sacrifício que Cristo fez por você. Viver uma vida assim é cuspir na cruz de Cristo. Viver uma vida assim é viver como uma mulher que coloca um outro homem que não é o seu marido em sua cama para cometer adultério, um homem que chama uma outra mulher para cometer adultério sobre a sua cama. É amar o mundo e fazer amizade com o mundo. E Tiago vai dizer que se nós queremos constituir a amizade com o mundo, vamos nos tornar inimigos de Deus. Isso denuncia realmente se temos ou não uma comunhão com Deus. Ser viciado em algo pode colocar você de novo em um estado de escravidão a qual você foi liberto. E infelizmente muitos cristãos se comportam como Israel, que após a sua libertação olhava para o Egito com bons olhos, lembrando ali das coisas gostosas que comiam, preferiram voltar a um estado de escravidão. Nós fomos libertos, você foi liberto desse pecado, dessa escravidão do pecado, seja o que for que você está passando, você é liberto. Então você pode dizer não, você pode lutar contra, pois esse poder não vem de você, vem do sangue de Cristo Jesus. Então você tem mais do que liberdade. E a palavra de Deus vai dizer assim: você não somente foi liberto, mas você foi comprado. 1 Pedro vai dizer que você foi comprado não por ouro, nem por prata, mas pelo sangue de Cristo Jesus. E aqui é importante nós lembrarmos que, embora eu e você fomos libertos, nos tornamos escravos de Cristo Jesus. Capítulo 6 vai dizer isso, que a gente deve viver para a honra e glória de Deus, agora como escravos de Deus. Então, diante disso tudo, eu e você devemos oferecer, como vai falar aqui no versículo 13, não deixem que nenhuma parte do seu corpo se torne instrumento para o mal, né? Para servir ao pecado, mas em vez disso, entreguem-se inteiramente a Deus, pois vocês estavam mortos e agora têm a vida, nova vida em Cristo Jesus. Portanto, ofereçam seu corpo como instrumento para fazer o que é certo para a glória de Deus. O pecado não é mais um seu senhor, pois vocês já não vivem sobre a lei, mas sobre a graça de Deus. Então, diante disso, a palavra de Deus vai nos falar que nós devemos fazer o que é certo, viver de maneira reta perante o Senhor, oferecer a minha boca, a minha vista, os meus olhos, né? A minha mente, o meu coração, as minhas mãos, os meus pés, como instrumento para a glória de Deus. Se os meus olhos são instrumento de um vício da pornografia, ou um vício de novela, de seriado, de HQ, seja o que for, eu não estou servindo ao Senhor. Então eu estou cometendo pecado. Eu devo confessar isso e me libertar disso, porque o poder está em Cristo Jesus. Então, não, nenhum crente pode ser um viciado. Nós cometemos esses pecados e temos de nos livrar dele. Se você é um viciado, se considera um viciado em alguma coisa, existe uma boa notícia para você nessa manhã. Há liberdade. Você foi libertado. Então busque o seu Senhor, no poder dele, e vença isso. Mortifique esse pecado em sua vida, no poder de Cristo Jesus. Uma vez liberto do pecado, você se tornou escravo de Deus e oferece a sua vida para fazer somente a vontade de Deus. Então houve uma mudança de senhorio. Antes você era escravo do pecado, agora você é escravo de Deus para fazer o que é certo perante o Senhor. Não ofereça a sua vida, não ofereça os seus bens, não ofereça o seu corpo para fazer o que era mal, mas ofereça todo o seu ser para que Deus seja honrado por meio do seu viver. Então é isso que eu queria deixar com os irmãos, uma passagem muito bela, que nos traz, né, um alívio muito grande,
para que a nossa luta contra o pecado em nossas vidas seja realmente real e libertador, de entendermos que não somos escravos do pecado, mas escravos de Deus. Então, até a próxima. Deus abençoe.